Teve chance de perder. O chat é maravilhoso, né? Sim, sim, Hã? sim. Inteligentíssimo. Muitos. Mas diga, Massa, esse é o cenário. Não, cadê a flanela? Já? Bruno, não tem por quê? flanela. Mas eu acho que eu Pôr a passei flanela. Calma. Tem que pôr a flanela aqui. Sabe o que é, né? João Já até sabe. imagino, já, né? A flanela é quando começam a passar pano, a gente tem uma flanela. Pega a aqui, flanela vamos aí. ver, por favor. Pegue a flanela, Arnaldo. Essa- Aqui, vem cá, Bruno. Dá aqui, dá ela pra mim. Essa aqui, Flanela na ó, mão. isso aqui isso é um Flanela, por enquanto, ela tá ela no bolo. tá aqui, ó. E ninguém passou Daqui a pouco ainda. vai pra... Vamos ver pra onde ela vai. Deixa ela aqui comigo. Aqui é o seguinte. O Corinthians, quando ganha, o externo não tem a menor importância. Não, porque o Corinthians ganhou, veja só, o que está acontecendo é polícia, o presidente que ninguém sabe quem é, o diretor de futebol, cadê, né? Não tem comando. Quando perde, é a mesma coisa. Não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o campo. E para ganhar do Bragantino, precisa jogar mais. E o trabalho do Dorival nesse tempo de parado foi ruim. Porque se fosse bom, o Corinthians ontem teria vencido o jogo sem discussão. Agora, tem uma diferença já clara para esses primeiros 7, 8 da tabela para aqueles que estão lá embaixo. A diferença não é só sobre Flamengo e São Paulo. A diferença é também de Red Bull, Bragantino e Corinthians. Porque o banco do Red Bull, você vê os caras entrou o Mosqueira ontem. Tá? O Mosqueira, cara, se ele me der uma pesada, eu fico 3 dias dormindo, entendeu? Nem me mexo mais. É um animal forte pra caramba. Certo? O Red Bull vai contratar o John do Palmeiras e paga. E leva o cara. E joga, hein? E joga. Né? Joga. Jogou pra caramba ontem. Foi bem. O campeonato dele É excelente. Ele é um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, essa que é a diferença. A diferença é de um time estruturado, bem treinado, bem trabalhado, para outro que está, né, nessa aí, precisa de reforço, o principal jogador não vai treinar, né? Isso traz uma diferença que é preciso aprender. Com o campeonato de pontos corridos é preciso aprender. Não é possível mais que um time desse tamanho como o Corinthians não olhe para o Campeonato Brasileiro e pense, pô, só um ganha, se eu chegar em 10º tá bom. É uma coisa estrutural dentro do Corinthians, João. Você que está no dia a dia do Corinthians. Vitor. O Vitor, perdão. O Corinthians se acostumou a ser desse tamanho. O Corinthians hoje é um time desse tamanho aí. Incapaz de ganhar do Red Bull Bragantino em casa. E não ganha mesmo. E não vai ganhar, mesmo o Bragantino tendo feito um esforço danado, né? Naquele lance do Capixaba, o cara sai com a bola do lado esquerdo, vem atravessando toda a área, até perder e deixar a bola no pé do Garro. Esperar que o Romero perca um gol desse, eu espero. Agora, o seu Garro também tem que ser cobrado. Porque ele teve a melhor chance do jogo. Ele, o goleiro, ele deu se livrou da bola, a bola foi na trave, com o campo todo para fazer o gol. Então, o Dorival precisa ser cobrado. A questão de reforços, ela não pode ser colocada em pauta, porque o time é bom, o Corinthians tem bons jogadores, o Corinthians tinha, para mim, na minha visão, obrigação de mostrar mais. E ganhar o jogo, certo? Não dá para ficar com a flanelinha, não dá... Não tem dinheiro, o presidente está lá, não sei o quê. Ou os caras acordam para a realidade do futebol brasileiro, ou vai ser isso aí sempre. Não é fácil ganhar do Red Bull para ninguém. Nem para o Flamengo, nem para o Cruzeiro, nem para os times que estão lá em cima, porque é outra estrutura, é outro jeito. Você inventou uma coisa que é uma expressão que precisa ser abandonada. Eu falei pra ele. Falou, Falei. A faca. Faquinha de bolo pum. Agora então. Mas... Você já viu aquela faca elétrica? Isso. Você aperta, ela fica... Agora, Para cortar carne? Mudou mesmo. E assim, Porque mudou do esse é um caixinha, tipo de vitória... você abra, né? Você vê? Esse é um Salvou na última... mentalidade muda. penúltima partida contra o Atlético Paranaense, derrubou o Atlético Paranaense. Podia estar na segunda divisão. Foi por um... Tris. Isso aqui, exatamente. Agora... Assim como o Fluminense, que foi lá ser quarto lugar no Campeonato Mundial, poderia ter caído no final do ano passado. Então, assim, o Bragantino, me parece que o sinal claro é um jogo para ele perder na última bola. Que seria o normal. Claro. Né? Então, o fato dele ser altivo, atacar, ir para o jogo ainda no final, talvez seja uma mudança
de mentalidade dessa equipe, que é o que precisa. Porque jogador bom tem, média de idade baixa, jogadores fortes fisicamente, com qualidade, o treinador é bom, certo? Então, eu estou valorizando a vitória do Bragantino, mas o Corinthians teria que fazer mais, na minha visão. Teria a obrigação de fazer mais, sendo a folha do jeito que é, gastando dinheiro do jeito que gasta, com esses jogadores que aí estão. Esses jogadores que aí estão. Tem só um detalhe sobre esse comportamento do Red Bull Bragantino ontem. Pô, você está empatando um jogo em Itaquera, 1-1, na última bola, escanteio para você. É escanteio curto, É juntar o cara lá, fica todo mundo em volta na bandeirinha, ninguém pega a bola. Teve 2, né, escanteios. E o cara, o Bragantino, o Seabra dá alguma orientação, os caras jogam a bola na área e sai o gol. Né? Ou seja, tentou ganhar. Qualquer time, Os grande ou zagueiros estavam pequeno, na área, grande ou bastante pequeno, teria cozinhado o jogo ali para acabar. Não, foi lá e ganhou. Essa é uma diferença. Essa é uma diferença, exatamente. Agora, fala. Não, você tinha falado, né, Arnaldo, que você não lembrava a última vez que o Corinthians tinha sofrido o gol no último lance, teve o ano passado contra o Internacional, né? Aquele 2-2. Aquele inexplicável lá também. Então, assim, o torcedor Aquela já... sequência... foi o último jogo antes da sequência, né? Antes de embalar. Então, assim, e outra curiosidade falando do time do Corinthians, o time realmente já mostrou que pode mais, pela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e pelo Paulista. Mas próxima rodada, por exemplo, sem Memphis, sem Yuri, sem Romero, o ataque vai ser Thales Magno e Guinegão. Assim, sabe? Então, tem 4 jogos que o Yuri Alberto não joga. Nesses 4 jogos, o Corinthians fez 2 gols. Um com zagueiro, outro com volante. Os atacantes não estão fazendo gol. O Thales Magno não marca desde fevereiro. O Memphis não marca desde maio. Muito jejum. Então, assim, o time titular é bom. Mas o banco, eu realmente acho que tem que olhar com carinho aí para o mercado. Fazendo de alguns caras, né? Foi, Alex Santana. O Donelli agora está indo. O Hector Hernandes também pode estar indo para o... Coronado. Agora, Vitor, uma pergunta para você. O Dorival já está aí há mais de 10 jogos. Já, 12 jogos. Ontem foi o 12º. O corintiano acha que tá bom, tá ruim, podia estar melhor? Podia estar melhor. O corintiano ainda não tem convicção, ainda não convenceu o trabalho do Dorival, a verdade é essa. E a sequência é pesada. O Arnaldo falou que tem os derbys e o Majestoso esse mês. Mas antes, você tem o Ceará, que venceu o Fortaleza fora de casa. Aí você tem o São Paulo. Aí você tem um Cruzeiro em Itaquera, inclusive jogo que vai ser marcado até pelo reencontro do Cássio, toda aquela atmosfera ali. Você tem o Botafogo no Rio de Janeiro, e aí vem o Palmeiras na Neoquímica Arena no jogo de ida. Então, assim, a gente sabe como o Corinthians funciona. Você não pontuar nessa semana com Bragantino em casa, Ceará e São Paulo, domingo já pode ser um outro cenário para o Corinthians. O Dorival não está dando respostas de que realmente está conseguindo dosar esse elenco. Por quê? A gente sempre falou que o Dorival era o técnico feijão com arroz, né? Só que no Corinthians, na verdade, os últimos 2 jogos ele deu uma ajeitada, né? Mas era Carrijo jogando de ponta, era Michael de primeiro volante, era Memphis fora de posição, todo mundo muito bagunçado. Ele ajustou isso nos últimos jogos, mas ainda assim falta volume. Você tem total razão. E ontem, não sei se você tem a mesma impressão, eu acho que a proposta do Dorival, o jogo, o time, taticamente, pareceu muito o time do Ramon Dias. Sim. Uma volta Losango pouco com o Losango, com os 2 na frente. E o time os 2 errando laterais passo pra caramba no começo do jogo, né? Sim, mas eu acho que... melhorou no segundo tempo. Daniel, parou... Carrijo, Martínez e Garro centralizado. Exatamente, aquilo que a gente costumou a ver, né? Sem o Yuri, claro, que faz muita diferença, mas acho que ele mudou o Carrijo de posição no segundo tempo. Foi isso que deu uma melhorada no time. Sim. Vocês repararam? Ele trouxe o Carrijo mais por dentro. Deixou ele mais isso, centralizado, ali mais próximo do Garro, e aí, consequentemente, o Corinthians acaba melhorando. Mas o Carrijo é um desses jogadores, a gente fala muito do Memphis, né? Mas eu acho que tem outros nomes que não podem passar batido. O Carrijo é um nome que, assim, parou de jogar. Inexplicável. Você até citou a data FIFA, né, Arnaldo? E ele foi um jogador também que teve férias antecipadas. E foi até uma situação que incomodou o torcedor, porque... Você esqueceu de pôr isso na conta, Vitor, desculpa. Falo. Eu falei das férias, falei só Falou, do Memphis, né? mas alguns tiveram. Teve Carrijo e teve o Martínez, os gringos ali, na verdade, né? E o Carrijo, ele estava machucado, ele vai para a data FIFA machucado, ele perde o primeiro jogo pela seleção peruana e volta jogando 90 minutos, né? Algo que ele não fazia no Corinthians há muito tempo. Então, o Carrijo está devendo há um tempo também, os principais jogadores estão abaixo. Torcer para um Garro voltar bem e puxar todo mundo para cima, para o Yuri Alberto voltar e realmente não for embora e voltar a fazer gol, porque... Tem chance dele não ficar? O Yuri? Tem. Yuri, Memphis, Garro. A janela abriu oficialmente semana passada, né? Vai até o dia 2 de setembro.
E o Corinthians, o Dorival pede reforço, mas o Corinthians sabe que para contratar tem que se desfazer de jogadores. Acontece, não tem Mas dinheiro. está no entendeu? cenário abrir mão de mais jogador ainda? Assim, dos principais, não. Só se realmente for algo irrecusável. Propostas. Agora, o Alberto aí. aí teria que ser uma proposta boa para o Corinthians, para o Yuri Alberto. Não, porque estamos falando quando o cara parou de jogar, o time parou de ganhar. Sim, sim, não fez mais gol. Abrir mão o do atacante. cara também não é simples. Né? O Corinthians, no caso do Yuri Alberto e do Garro, é só uma proposta irrecusável. O Memphis já é um pouco diferente, porque a multa dele é muito favorável para ele, de repente, se transferir, né? São 10 milhões de euros, 5 para ele e 5 para o Corinthians. Então, assim, meio que quando ele quiser, qualquer jogador hoje custa O 5 milhões de acordo euros. do entendeu? Memphis é uma das coisas mais Facilita surreais. muito uma possível saída. Claro. Então, o Memphis é um que eu fico meio com o pé atrás, assim. Mas o Yuri só se realmente tiver uma proposta boa. Agora, a janela tá aí. Não sabia